Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Silvio. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre indicadores de endividamento e estrutura. Nós já comentamos nas aulas anteriores que os indicadores são essenciais para fins de tomar decisão na empresa. Já realizamos nos vídeos anteriores também o que seria análise vertical, análise horizontal. Falamos sobre métodos de avaliação do peso de cada conta ou de cada grupo em relação ao total dos ativos, passivos e da demonstração de resultado. Já falamos sobre como avaliar a evolução de uma conta ou de um grupo de contas. Falamos também sobre os mecanismos de análise do grau de capacidade de pagamento de uma empresa ou de liquidez, os indicadores de liquidez. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre os indicadores de endividamento e estrutura. Quando nós falamos em endividamento e estrutura, nós estamos trabalhando indicadores que têm como finalidade avaliar a composição da estrutura, ou seja, das fontes de recursos das organizações. Nós queremos saber diretamente como está composta o endividamento ou a estrutura de capital. Quem está financiando a atividade econômica dessa empresa? Nós já observamos, quando nós analisamos a estrutura básica das demonstrações contábeis, que nós temos do lado do ativo a parte da aplicação dos recursos e do lado do passivo nós temos a origem, da onde que está vindo os recursos. Então, os indicadores de endividamento e estrutura, eles procuram avaliar como que está a distribuição desses recursos. Quem que está financiando diretamente a sua atividade? Qual que é a proporção de recursos próprios? Qual que é a proporção de recursos de terceiros que estão financiando os investimentos nos ativos da sua empresa, tá? Só lembrando, toda vez que nós observarmos recursos próprios, capital próprio, especificamente nós estamos falando de patrimônio líquido. É o recurso que foi investido pelos sócios, é o recurso que é oriundo dos resultados das atividades operacionais, no caso de lucro, e assim por diante, tá? Quando nós falamos em capital de terceiros ou recurso de terceiros, nós estamos falando em pessoas externas à organização que estão financiando a nossa atividade. Aí nós temos bancos, temos fornecedores que podem financiar diretamente a nossa atividade. Então, capital próprio, patrimônio líquido, capital de terceiros, nós temos ali o grupo do passivo circulante e passivo não circulante, que representam tais indicadores. Tá? Os indicadores de endividamento fornecem ainda elementos para avaliar o grau de comprometimento financeiro de uma empresa. Como que está o comprometimento da sua empresa? Ela deve mais diretamente para os seus acionistas ou ela deve mais para pessoas que estão externas à organização? Ela deve mais para quem está fora? Ela deve mais para terceiros? Como que estão as dívidas de curto e as dívidas de longo prazo da organização? Qual que é essa composição em relação ao endividamento da empresa? Quando nós falamos dos indicadores de endividamento, nós temos alguns indicadores que são utilizados pela literatura para avaliar o endividamento da organização. Dentro desses indicadores, nós temos o indicador de relação de capital próprio, capital de terceiros. Então, este indicador, ele vai avaliar qual que é o nível de endividamento da empresa em relação ao seu financiamento, em relação ao financiamento por meio de recursos próprios. Então, eu estou fazendo uma relação entre capital de terceiros, entre o exigível total que eu tenho da minha empresa, ou seja, o total que eu devo referente a capital de terceiros, e aquilo que foi investido pelos sócios, que é os recursos próprios, que é o patrimônio líquido. Então, eu quero saber qual que é essa proporção. Então, para cada R$1 de capital próprio investido, quantos que eu tenho, quantos que foi necessário ser levantados de capital de terceiros para financiar os investimentos em ativos das organizações. Então, este indicador ele vai fazer uma relação do capital de terceiros com o capital próprio. Para cada R$1 de capital próprio, quantos que eu estou utilizando de capital de terceiros para o financiamento da atividade econômica da nossa empresa. Tá? Então, a sua fórmula vai ser o exigível total dividido pelo patrimônio líquido. Lembrando que exigível total é a soma do passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido, que é o grupo do PL, que são os recursos próprios da organização. Tá?
Outro indicador que nós temos é o indicador de relação de capital de terceiros sobre o ativo total. Então, este indicador ele vai evidenciar qual que é o endividamento geral que a minha empresa tem. Ou seja, eu estou comparando os recursos que eu devo para terceiros, capital de terceiros, que é ali o meu passivo circulante e o passivo não circulante, com o total de investimentos que foram realizados no ativo da organização. Então, ele mede a porcentagem dos recursos totais da empresa, ou seja, dos ativos totais, que se encontram financiados por capital de terceiro. Qual que é a proporção diretamente que eu estou tendo de financiamento de capital de terceiro na minha atividade? Então, eu tenho, para cada R$ 1 de capital investido, para cada R$ 1 de ativo que a minha empresa apresenta, quantos que provém de financiamentos de recursos de terceiros? Quanto que eu tenho de capital de terceiro financiando o ativo total da minha empresa? Este indicador vai ser mensurado pela divisão do exigível total pelo ativo total da empresa. E aí nós vamos encontrar um indicador de proporção. Geralmente a análise vai ser, para cada R$ 1 de ativo investido, quantos que você tem de recursos de terceiros financiando tais investimentos. Eu fui fazer uma determinada prova, exame de suficiência, fui fazer uma prova de concurso público, e lá não estava falando para cada R$ 1, estava falando para cada R$ 100. Você utiliza a mesma proporção. Para cada R$ 100, quantos que você está utilizando de capital de terceiros para fins de financiamento da atividade? Se por acaso for apresentado para cada R$ 100, basta você multiplicar por 100 aqui, que você vai encontrar a proporção adequada de qual que seria a representação, tá? Próximo indicador, nós temos aqui o índice de imobilização de capital próprio. O que seria o capital próprio? Patrimônio líquido. Então, eu quero saber quantos que eu tenho do meu patrimônio líquido que está imobilizado, que está ali no ativo não circulante da minha empresa. Por que este indicador é importante? Este indicador é importante porque ele avalia diretamente se você tem disponibilidades de recursos ali no seu capital de giro, se você tem ativo circulante. Nós vamos observar que é o capital de giro que proporciona diretamente um aumento na capacidade de geração de receita quando você fala em disponibilidades. Eu tenho recurso ali disponível para trabalhar a empresa. Consideramos que o ativo não circulante, principalmente a parte de imobilização de recursos, ele é um recurso parado, a não ser quando você tem investimentos necessários em ativos não circulantes para fins de geração de receita, que é o caso quando você investe em maquinários e assim por diante. Você está investindo em um ativo que está gerando receita, ele é essencial para o processo de geração de receita. Tá? Então, este indicador ele indica quanto a entidade possui de ativos não circulantes para cada R$ 1 de capital próprio. Para cada R$ 1 de capital que foi investido pelos acionistas, para cada R$ 1 de capital próprio, quantos que foi utilizado para financiamento do ativo não circulante. Tá? Quanto menor for esse indicador, melhor é para a organização. Imobilização de recursos permanentes. Temos esse outro indicador que também pode ser utilizado. Revela a porcentagem do passivo permanente, patrimônio líquido e passivo não circulante, são as dívidas de longo prazo. Então, eu tenho ali o meu passivo não circulante, que é considerado dívidas de longo prazo, e tenho também o patrimônio líquido, até porque você não tem a expectativa de pagamento, devolução diretamente do investimento dos seus sócios no curto prazo, tá? De uma empresa que se encontra imobilizada, aplicados em recursos não circulantes, em recursos permanentes da sua empresa. Tá? A mensuração vai ser através da fórmula ativo permanente dividido pelo exigível de longo prazo mais o patrimônio líquido. E aqui nós vamos conseguir ter esta relação. Quantos que eu estou utilizando diretamente de passivo permanente para fins de financiamento do meu ativo permanente ou do meu ativo de longo prazo. E temos ainda o índice de composição do endividamento. O índice de composição do endividamento ele vai nos revelar qual que é o percentual de capital de terceiros de curto prazo que a sua empresa apresenta em relação ao total de capital de terceiros. Ou seja, eu quero saber quantos por cento que eu tenho de passivo circulante
em relação ao total, em relação à soma do passivo circulante mais passivo não circulante. Então eu quero saber a representatividade. Quanto que o passivo circulante representa do exigível total? Quanto que o passivo circulante representa do total de recursos de capital de terceiros? E aí eu consigo saber a composição. Quantos por cento que está no passivo circulante, quantos por cento que está no passivo não circulante. A minha empresa apresenta um indicador muito alto lá de índice de composição de endividamento. Eu tenho um percentual muito alto que fica ali no passivo circulante. Nós vamos observar que quanto maior for o seu índice de passivo circulante, seu endividamento de curto prazo, menor vai ser o seu indicador de liquidez. Então, quando você tem um endividamento diretamente ali no curto prazo, ele vai impactar nos seus indicadores de liquidez quando você for fazer a avaliação de capacidade de pagamento que a sua empresa apresenta, tá? Então, esse último indicador, ele trata do índice de composição do endividamento, que ele serve basicamente para você saber como que está distribuído o endividamento da sua empresa, como que está distribuído as obrigações perante terceiros. E já finalizamos aqui. Então, a nossa aula de hoje seria para conhecer os indicadores de endividamento, os indicadores de estrutura de capital, ou seja, como que está distribuído as obrigações da organização e qual que é a representatividade desses indicadores para fins de análise. Em caso de dúvidas, sugestões, críticas e assim por diante, pode entrar em contato por meio de qualquer uma das redes sociais. Lembrando que nós temos atividades lá no SIGA que precisam ser resolvidas sobre esse assunto. Então, nós temos lá uma atividade diagnóstica para que você possa avaliar o seu grau de aprendizagem. Não esqueçam de ler o material também, os livros que foram citados aqui na parte inferior. Então, nós temos aqui a utilização de Almeida 2019. Vamos lembrar que esse livro está disponível na biblioteca digital. E temos também o livro do Asaf Neto do Lima de 2017, que foram utilizados na preparação deste material. Então, esses livros estão disponíveis na biblioteca virtual e você pode acessar e realizar a leitura. Eu já deixei quais foram as páginas, o período de páginas que foram utilizados no decorrer da apresentação. Então, preciso de maior base teórica, é lá que eu preciso ir avaliar, tá? No nosso próximo encontro, nós estaremos falando sobre indicadores de rentabilidade. Como podemos avaliar a rentabilidade de uma empresa? Ou seja, como é que nós vamos conseguir verificar se uma empresa está gerando rentabilidade para os investidores? Como é que nós vamos saber se os ativos estão gerando rentabilidade para a empresa? Como é que nós vamos avaliar a capacidade de geração de receitas que essa empresa apresenta? Quais são os indicadores diretamente que nós podemos utilizar para fins de análise das demonstrações contábeis que representam a rentabilidade. Então, nós vamos avaliar no próximo encontro os indicadores de rentabilidade, ok? Muito obrigado. Por hoje é só. Não esqueçam de seguir nas redes sociais e até o próximo encontro. Um abraço virtual a todos.